Ponto Poder Contexto, com Wagner Mendes. Estamos começando mais um Ponto Poder Contexto na sua Verdinha FM 92.5. Você também nos acompanha nas plataformas de áudio. Eu sou Wagner Mendes, editor e colunista do Ponto Poder, e hoje nós vamos receber a vereadora Adriana Almeida, do PT, vereadora de Fortaleza, para falar sobre a Procuradoria Especial da Mulher. Vereadora Adriana, seja muito bem-vinda ao Ponto Poder Contexto. Muito obrigada, Wagner, muito obrigada à Verdinha por essa oportunidade. É muito importante a gente falar sobre algo aí de extremo significado para as mulheres da nossa cidade. E a todos os nossos ouvintes, também muito obrigada. É exatamente isso, vereadora, que eu queria falar sobre esse significado, né? A senhora foi indicada aí para assumir a Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal de Fortaleza, e aí eu queria que a senhora falasse justamente o papel da Procuradoria, né? Com a importância que a Procuradoria tem para a cidade de Fortaleza, para a população em geral. Bom, a Procuradoria, ela é mais um equipamento, né, voltado para a defesa das mulheres, para que as mulheres possam ter mais um espaço de acolhimento, de escuta, de orientações. Então, a Procuradoria, ela funciona na própria Câmara Municipal, onde nós vamos ter uma equipe multifuncional aí, com advogados, com advogada, né? Com assistente social, psicóloga, para acolher essa mulher que chega vítima de violência, que quer saber como deve conduzir em relação aos órgãos públicos, a questão da empregabilidade também, onde a gente puder atuar para contribuir para que essas mulheres possam estar inseridas no mercado de trabalho, para que a gente possa fazer essa orientação. Também a gente tem muita intenção de fazer com que essa procuradoria ela possa estar dentro dos bairros, ser uma procuradoria itinerante, que ela não esteja só dentro da Câmara. Então ela vai ser mais um suporte para as mulheres, né, da nossa cidade, dialogando aí com os demais equipamentos, como a Casa da Mulher Brasileira, né, e outros equipamentos voltados para a proteção às mulheres, para a orientação às mulheres, e também para que possa estar desenvolvendo ações que criem políticas públicas voltadas para a defesa das mulheres. Então é um equipamento importante que já existe, mas que a gente precisa potencializar para que as mulheres da nossa cidade saibam que elas podem contar com a Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal para fazer toda essa defesa das mulheres do nosso município. Vereadora Adriana, como é que é o funcionamento, né, dessa Procuradoria, né? Se a população, se as mulheres quiserem entrar em contato, né, pedir algum auxílio, como é que faz? Bom, a Procuradoria da Mulher de Fortaleza, na Câmara, ela tem um pouco mais de um ano. Então, a gente vai intensificar esse trabalho a partir da gente estar assumindo, né, como procuradora da mulher. Mas ela pode ir na Câmara Municipal, a mulher pode ir na Câmara Municipal, fica ali bem em frente o protocolo, e lá ela vai ser atendida por uma das nossas mulheres que prestam serviço dentro da Procuradoria. Nós também estamos criando canais que depois nós vamos divulgar, de contatos via WhatsApp, online, através do Instagram da Procuradoria, mas tudo isso está sendo ainda montado, porque a gente estava iniciando, a Procuradoria iniciou, mas não teve essa efetividade, e a partir do que a gente assume, a gente quer fazer que a Procuradoria seja essa referência. Por enquanto, quem quiser conhecer um pouco mais da Procuradoria pode ir na Câmara Municipal, que a gente vai estar lá de portas abertas, todas de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas. Nessa semana a Câmara ela aprovou aí um projeto, né, que passa a vamos dizer assim, exigir, né, que um parlamentar ele assuma aí a gestão da Procuradoria. O que é que muda isso na prática, né, vereadora? A senhora que foi escolhida, né, para esse desafio, para essa função agora, o que é que muda na prática? Bom, quando a Procuradoria, né, ela foi aprovada, a lei da criação da Procuradoria foi aprovada na Câmara em 2023, ela não tinha a obrigatoriedade da procuradora ser uma vereadora.
Inclusive, a procuradora, ela tinha uma gratificação, um cargo onde ele era remunerada para isso. E nós éramos a única procuradoria do país em que uma parlamentar não era procuradora. Isso era uma reivindicação nossa, que existisse essa modificação, né? Porque, primeiro, para a gente, né, se igualar às demais procuradorias do país. E segundo, porque ela tem uma função fundamental, que é fazer esse trabalho com as mulheres, mas também essa proteção às vereadoras, às deputadas, às parlamentares, às pessoas que trabalham, né, as mulheres que trabalham também no entorno. E aí, quando mudou a mesa diretora e mudou a presidência da Câmara Municipal, o presidente Léo Couto propôs, né, junto com a mesa diretora, a modificação da lei. E essa semana, na terça-feira, ela já começou a tramitar e ontem nós aprovamos, né, por ampla maioria dos vereadores e vereadoras, que agora, o prefeito já sancionou também essa lei, que a partir de agora, a procuradora da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara deve ser ocupada por uma vereadora, nos colocando aí no mesmo patamar que as outras procuradorias, né? E isso é de extrema importância, porque as mulheres vereadoras também precisam de proteção. Costumo dizer que a gente não quer só chegar na Câmara, a gente quer chegar na Câmara, a gente quer ser escutada, respeitada, nunca silenciada, e a gente precisa dessa proteção entre nós, mulheres também, porque nós temos exemplos, casos pelo país afora de violência política de gênero, e isso é uma das coisas que a Procuradoria também pode estar atuando efetivamente para proteger as mulheres parlamentares, né? Lá na Câmara Municipal de Fortaleza, nós temos 43 vereadores eleitos e eleitas, e somente 9 são mulheres. Então, a gente precisaria ter mais para ter mais força ainda. Então, quando a gente tem esse equipamento da Procuradoria representado por uma vereadora, a gente sente que ali a gente vai ter essa união, essa proteção ao nosso redor. Vereadora, a gente sabe que a senhora está assumindo agora, né, essa função, mas como é que a senhora pensa nessa relação da Câmara Municipal de Fortaleza com outras câmaras, né? Ou até com a Assembleia Legislativa, que já tem essa função também, exercida por uma deputada estadual, mas como é que você pensa esse relacionamento com outras casas? Esse relacionamento, ele é imprescindível, né? Ninguém trabalha sozinho. Então, a Assembleia Legislativa tem a Procuradoria da Mulher, que agora vai ter a deputada estadual Juliana Lucena, que vai estar com certeza desenvolvendo um excelente papel. Então, a gente já está aí conversando para ver como a gente pode fazer eventos conjuntos. A gente tem agora o mês de março, né, o 8 de março, Dia Internacional da Mulher, que a gente pode estar realizando ações, seminários, indo para os municípios, aliás, para os bairros, no caso da gente, né, e fazendo algumas ações conjuntas, como a Procuradoria da Alesse já faz com o interior. Então, ela já faz essa ponte muito grande com as procuradorias do interior e a gente quer se somar. Hoje mesmo a gente tinha algumas vereadoras do interior aqui presente, prestigiando o evento, porque a gente quer fazer essa grande rede, né, de empoderamento das mulheres. Então, a Procuradoria, com a presença de uma vereadora, de uma deputada, ela vem nesse sentido do empoderamento político das mulheres. Então, essa relação, ela vai se dar através de várias ações que nós já estamos elaborando para fazer conjuntamente entre as procuradorias. Vereadora, como é que se dá essa relação aí dessa rotina parlamentar, né, enquanto vereadora, e esse trabalho aí que está chegando na gestão da Procuradoria Especial da Mulher? Pois eu costumo dizer que a gente vem assumindo vários desafios, né? Eu também assumi recentemente a presidência da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Fortaleza, a qual sinto muito orgulho por eu ser professora, estar nessa luta, e também agora assumindo como procuradora, né? Mas eu acredito que desafios estão aí para a gente encará-los, e como já é algo que já existe naturalmente em outros municípios, né? Eu acho que dá para a gente agregar, né, as funções, como vereadora, representando o mandato, representando uma das bandeiras centrais do meu mandato, que é a educação e também a luta pelas mulheres, associando aí junto com a Procuradoria da Mulher. É bom deixar claro que a Procuradoria da Mulher, ela não vai ser um braço de mandato de vereadora nenhuma, e sim uma força para o mandato de todas as vereadoras, né? Então, é mais nesse sentido
da gente saber diferenciar as coisas. O meu mandato é uma coisa, a procuradoria é outra, mas a procuradoria abraça todos os mandatos, né? Então, acho que isso é claro. E uma coisa eu gostaria de deixar claro também, que na pergunta anterior, eu disse que a procuradoria, a procuradora, ela recebia uma gratificação, né? Com essa mudança, a procuradora atual, ou todas as outras que vierem, não recebe gratificação nenhuma. Então, eu vou estar exercendo meu mandato parlamentar e recebendo meu salário de vereadora e as verbas parlamentares que vêm para a vereadora. Como procuradora, eu não recebo nenhum valor a mais por isso. Quem vai, esse valor que seria da procuradora na lei anterior, é de uma coordenadora que vai fazer, né, o trabalho aí de atuação junto da procuradoria. Então, eu estou exercendo esse papel, mas é bom que os ouvintes saibam que não tem nenhum valor a mais. Tem mais trabalho? Tem, mas a gente está aqui para trabalhar e trabalhar em defesa das mulheres, aí é que nos deixa ainda com mais força. Só aumentou o trabalho, né, vereadora? Só aumentou o trabalho. Mas é importante esclarecer, de fato, todos os pormenores. Isso. Agora, eu queria saber, a senhora está chegando agora à frente da Procuradoria, a senhora falou em violência política de gênero, enfim, entre outras questões que, de fato, é uma preocupação. O que é que a senhora espera de ver de maior desafio, de maiores questões recorrentes, né, que a senhora pode enfrentar ali à frente da Procuradoria? É algo que eu até venho me questionando muito, né? Hoje eu tenho uma funcionária da Câmara que ela passa por mim e diz assim, me parabenizou, né? Diz assim, eu espero nunca precisar utilizar os serviços da Procuradoria, mas nunca utilizar para esse aspecto, por uma violência, né? Mas porque, infelizmente, nós ainda sofremos muitas violências, né? Seja ela doméstica, seja ela psicológica, seja ela patrimonial e seja ela violência política também. Nós sofremos violência política quando nós somos silenciadas, quando querem falar por nós, quando minimizam a nossa fala, né? Então, tudo isso gera, né? Quando falam expressões, né? Ontem eu estava até conversando com um vereador e eu dizendo para ele que, numa fala, ele disse assim, tenha calma, vereador. Eu disse, eu não contestei, né? Mas cheguei e falei, vereador, nunca fale para uma mulher que ela tenha calma. Porque eu estava no meu exercício, falando direitinho, parece que sempre que a gente se altera, a gente está nervosa, a gente está... Não, né? A gente tem o direito de se alterar também, falar um pouco mais alto. Então não chegue para uma mulher e diga para ela se acalmar. Você não falou para o outro vereador se acalmar, falou para mim que eu era mulher. E a gente sente essas dores. Mas esse letramento, ele precisa acontecer também, né? Porque muitas vezes você nem se percebe nesse papel, né? Mas a gente também tem essa responsabilidade de fazer com que os homens percebam que, às vezes, uma fala, um comportamento, ele está sim tendo uma atitude de uma violência política de gênero ou algum outro tipo de violência que talvez ele não se perceba nesse lugar. Então a gente precisa também fazer esse exercício até para ajudar, para contribuir. Agora, se você continuar no erro, aí a gente tem que... Então, eu acho que vai ser muito desafiador, porque a gente vive num mundo político ainda muito machista no sentido de quantidade, né? Na Câmara Municipal nós somos 43 vereadores, só 9 são mulheres. E o 9 continua desde a legislatura passada, a gente não aumentou. Então a gente vive num mundo muito machista por conta da quantidade, por conta que muitas vezes a gente não é respeitada no ambiente parlamentar. Então são muitos os desafios. A gente tem que ter uma consciência de que todo mundo está aqui para melhorar. A gente deveria pensar assim. Então, se eu errei, então vamos lá, vamos ver como é que eu posso melhorar, não fazer mais aquilo. Então a gente tem que estar sempre vigilante. Vai ser um papel difícil? Eu acho que não vai ser tão fácil, né? Porque a gente está falando de pessoas que foram eleitas, né? Eleitas pela população, que acreditam que tem aquele determinado poder, mas a gente vai ter que mostrar quando está certo, quando está errado também. E tomar as medidas possíveis, né? Não adianta a gente só falar, uma parlamentar sofrer uma violência política de gênero e a gente só falar. A gente precisa tomar medidas cabíveis para que isso não aconteça. Já aconteceu de um parlamentar ser condenado, né? Inclusive perdeu o mandato, por conta de violência política de gênero, né? A própria deputada estadual Larissa Gaspar foi o primeiro caso no país onde um vereador, né, de outro município
teve violência política de gênero contra ela, e mais as outras duas vereadoras deputadas do PT, né, a Juliana Lucena e a Jo Farias, ela entrou com um processo e ele foi condenado. Então, vai ter casos, né, que a gente vai ter que realmente ir para as vias de fato, para a questão legal. Eu espero não precisar passar por isso, mas se for preciso, a gente vai estar do lado das mulheres sempre, que ela tiver razão. Estamos conversando com a vereadora Adriana Almeida, do PT aqui de Fortaleza, indicada aí para a Procuradoria Especial da Mulher na Câmara de Fortaleza. Vereadora, a gente estava falando aqui de violências, né, da rotina, violências do dia a dia, mas há muita violência silenciosa também, né? Como é que a Procuradoria pretende lidar com isso, nessa questão também do letramento a essas violências no dia a dia? Primeiro que a gente precisa ter um canal de escutas, né? Uma das coisas, quando eu assumi a Procuradoria, que eu conversei com o presidente da Câmara e quem vai estar ajudando também a gente a fazer, eu disse, olha, eu assumo, mas todos os funcionários da Câmara, da Procuradoria, eu preciso que sejam mulheres, para que elas sejam acolhidas desde o início, quando chegar na recepção, passar pela psicóloga, passar pela advogada, até chegar à Procuradoria. Inclusive, quando a lei foi aprovada, de autoria minha, uma emenda que diz que a procuradora tem que ser exclusivamente uma mulher. Então, foi uma emenda que eu coloquei ao projeto, que foi aceita, que foi votada, que foi aprovada. Primeiro é isso, que a gente possa ter mulheres para fazer esse acolhimento, porque não é fácil a gente falar das violências que a gente sofre. Não é fácil a gente falar das violências que a gente sofre. E quando a gente tem uma outra mulher para escutar, ela é muito melhor, a gente se sente muito mais acolhida, né? E eu acho que uma das piores coisas é essa questão. Aliás, eu nem sei, ia dizer que as piores coisas é a questão do silenciamento, mas cada um tem São suas tantas, dores, né? Cada um tem suas dores. Mas o silenciamento também é muito ruim, porque muitas vezes eu fui eleita, tô lá representando as mulheres, e por que a minha voz não é a mesma de um homem, né? Então, são muitas violências, mas eu acho que a gente vai fazendo o exercício de aprender, de apoiar, e eu acho também que os homens, eles precisam compreender que eles precisam saber que a gente está ocupando aquele espaço e respeitar esses espaços. Eu acho que a gente vem avançando muito, né, nas políticas voltadas para as mulheres. A gente ainda tem muito que avançar, e fazendo assim, colocando esses equipamentos, essa atenção às mulheres, dizendo que elas vão ter um espaço para que elas possam ser protegidas. Isso eu acho que é o mais importante, o primordial, para que a gente avance. Porque eu costumo dizer, eu quero estar como vereadora, mas eu não quero só estar como vereadora, eu quero estar falando, eu quero ocupar presidências, eu quero ocupar, né, espaços que muitas vezes nos são negados simplesmente por sermos mulheres, né? E aí parece que a gente não tem a competência para estar ali. E nós sabemos que temos, mas a gente tem que estar sempre brigando para dizer que tem essa competência. Então, a gente acho que assumir essa procuradoria, uma coisa que me deixa com mais orgulho ainda, é por eu ser uma mulher negra, né? Eu sou uma mulher negra, que sei as dores de ser uma mulher negra, mas que estou mostrando para outras mulheres negras que a gente pode, além de ser eleita, a gente pode ocupar espaço dentro do parlamento, né? Durante todos esses anos de Câmara Municipal de Fortaleza, por exemplo, a única mulher que passou pela presidência foi uma que teve, foi interina, que foi, né, não foi nem... Então, a gente não tem mulheres ocupando esses espaços, né? Então, a gente fica muito feliz de estar ocupando esse espaço e dizendo que a gente pode se empoderar ainda mais dentro desses espaços de poder. Perfeito. Vereadora, a gente já está encerrando aqui o nosso bloco, mas antes da gente encerrar, eu queria trazer um último assunto aqui, que é sobre a questão política, né? A senhora integra o campo de esquerda do PT. Queria saber como é que está o diálogo desse campo com o prefeito Evandro Leitão, tendo em vista que ele ainda não se adaptou a uma corrente específica dentro do partido, ele entrou recentemente na legenda, e havia essa divergência aí pública até com a deputada federal Luiziane Lins, que também integra essa corrente. Isso. A gente teve uma disputa interna na escolha, né, do nome para ser o candidato prefeito. Quem ganhou, a gente tinha a Luiziane, apoiamos sempre. E quem ganhou foi o prefeito. Passada essa fase, agora nós temos um campo que está vindo se fortalecendo internamente no PT.
campo de esquerda, ele agrega várias correntes dentro do partido, né? E pessoas independentes. Eu particularmente não faço parte de nenhuma corrente interna, mas estou compondo o campo de esquerda, assim como eu tenho várias outras pessoas. Luiziane Lins faz parte dessa corrente, desse campo também. A vereadora Mariana Lacerda também faz parte desse campo, e a gente vem se fortalecendo, se construindo. Tivemos uma plenária recentemente agora nessa semana para fortalecer a nossa participação dentro do PED, que é um processo de eleição interna que vai acontecer agora em julho, né, para definir as nossas direções municipais e estaduais. E passada essa fase de escolha do candidato, quando foi o Evandro, a gente foi entrando na campanha. Eu mesmo participei efetivamente da campanha do Evandro no primeiro e no segundo turno, e agora nós estamos aí junto dessa prefeitura, né, fazendo a defesa do prefeito, dessa gestão, né, eu e a Mariana lá dentro do mandato, algumas pessoas assumindo algumas tarefas também, algumas pessoas do campo de esquerda assumindo individualmente algumas tarefas dentro da gestão. Então a gente vem dialogando e participando na medida do possível, mas dizendo, nós somos essa gestão, a gestão do PT, que tem um grande legado dentro dessa cidade, com os 2 mandatos da nossa ex-prefeita Luiziane Lins, né? Nós temos vários legados que ela deixou, como o Cuca, o Hospital da Mulher, a Vila do Mar, uma política voltada para as pessoas mais carentes, políticas voltadas para a educação. Eu sou professora, sei os efeitos da gestão da Luiziane para a melhoria do nosso plano de cargos, carreiras e salários, para a melhoria da educação dentro do município. Então tem todo um legado que eu tenho certeza que a gestão do nosso prefeito Evandro Leitão vai estar abraçando e colocando também como dentro das suas marcas, né? Mas a gente está caminhando numa boa relação, né? Participando dessa gestão na defesa do prefeito, que já se mostrou aqui, veio, né, um pouco mais de um mês aí, está nas periferias, está preocupado com a cidade, está rodando a cidade, acabou com a taxa do lixo, aprovou o reajuste dos professores, né, da educação, melhorando ainda mais a proposta na segunda sessão ordinária da Câmara. Então, é um prefeito que vem mostrando que veio, para que veio. É uma cidade muito cheia de problemas e que a gente está cheio de desafios, mas que ele vem com muita garra e a gente está junto dele. A gente está junto aí para poder fazer uma cidade melhor, porque Fortaleza está precisando. Perfeito. Vereadora Adriana Almeida, muitíssimo obrigado pela participação aqui no Ponto Poder Contexto. Eu lhe desejo um grande trabalho aí à frente da Procuradoria e também à frente do mandato, né, claro? Eu que agradeço. Deixa aqui minhas redes sociais, quem quiser ver aí um pouco do nosso trabalho, Adriana.Almeida 2024 é meu Instagram. Agradeço por essa oportunidade. Quero voltar aqui depois novamente para colocar aí os resultados positivos dessa Procuradoria. Muito obrigado, Adriana. Vamos fazer aqui um rápido intervalo. Na volta a gente vai falar sobre as movimentações da oposição, pensando já nas eleições do ano que vem. Até já. Olá, eu sou Jéssica Welma e venho te fazer um convite para acompanhar a live do Ponto Poder todas as quintas-feiras no YouTube do Diário do Nordeste. Você que gosta de discutir política, está sempre bem antenado, saiba que a gente tem muita discussão para te oferecer. Sua companhia lá vai ser muito bem-vinda. A gente te espera. Você está ouvindo Ponto Poder Contexto com Wagner Mendes. Estamos de volta com o Ponto Poder Contexto aqui na Verdinha FM 92.5 e nas plataformas de áudio. Vamos receber agora a editora do Ponto Poder, Jéssica Welma. Seja bem-vinda, Jéssica. Olá, Wagner Mendes. Sempre uma alegria estar por aqui. Olha, Jéssica, a gente vai falar sobre 2026, né? Nosso papel aqui falar sobre o ano que vem, que já tem eleição de novo. Mas e aí a gente tem acompanhado nos últimos dias um bate-cabeça aí da oposição, tentando se articular, tentando essa unidade que tanto se fala, mas parece que o negócio não está indo muito por esse caminho, não. A gente já publicou no Diário do Nordeste, nos últimos dias, a questão do PDT, né? O Lupe veio aqui em Fortaleza, criticou a direita, disse que o partido não ia se aliar
à direita, mas depois voltou atrás e disse, não, a gente pode até se aliar desde que eles sejam nosso vice, né? Que a gente fique aí na dianteira. Desde que venha a nós o vosso reino. Naturalmente. E aí ele veio aqui, né, se reuniu com o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, se reuniu com o governador Eumano de Freitas, que é do PT, o que mostra ali uma inclinação de alinhamento, mas dentro do PDT ainda tem uma ala oposicionista, né, liderada ali pelo Ciro, pelo Roberto Cláudio, alguns deputados estaduais, que dizem, não, a gente vai manter aqui, né, a postura de oposição, vamos continuar de oposição. O Roberto Cláudio declarou que não vai sair do PDT, que vai ficar no PDT. A expectativa é que ele trabalhe aí o nome dele para tentar, né, ser candidato aí desse grupo a governador no ano que vem. Mas, Jéssica, como é que se resolve essa equação, né, na medida em que parece que todo mundo conversa, mas parece que não está conversando, porque parece que cada um, né, todo mundo quer ser protagonista, mas que essa unidade parece que não é real ainda, né? Wagner, como o PDT vai resolver essa situação? Aqui no Ceará, eu acho que é assim a pergunta de milhões. E olha que a gente acabou de ter esse momento da vinda do Lupe para cá, para reunir todo mundo. Até o ex-prefeito José Sarto apareceu, tal hora, em reuniões. Havia muito a expectativa da conversa com Roberto Cláudio, porque um dia antes Roberto Cláudio estava com a oposição na Assembleia, ao lado de deputados do PL, do União Brasil. E Roberto Cláudio anunciou que decidiu ficar no PDT, com meio que assim, já uma chancela prévia de que ele pode fazer essa articulação em relação a uma chapa para o governo do estado, desde que, claro, ele receba o apoio desses outros partidos. Agora, há muitos pontos contraditórios no caminho até que o PDT consiga se estruturar dessa forma. E lembrando, assim, algumas falas, até que a gente comentou do Lupe, sobre a divergência com o PL, o Lupe que é ministro do governo Lula, né, na eleição de 2024, tanto ele como o André Figueiredo, que é o presidente atualmente interino do PDT nacional, reforçaram o apoio à campanha do Evandro, essa aliança com o PT, estiveram com o Evandro de novo, com o Eumano. Agora, essa proximidade do PT, ela não encontra coro nos nomes que estão no partido ainda. Se você olha para a Assembleia Legislativa, você tem um líder do PDT, o Cláudio Pinho, publicando nas redes sociais várias críticas ao governo Lula, da qual o partido dele participa. Se você olha para a Câmara Municipal, você tem vereadores, como o vereador PPCL do PDT, também fazendo críticas ao governo Lula. Então, está faltando claramente uma unidade partidária aí que é fundamental para que um partido tenha vitalidade, para que ele consiga se manter. É aquela coisa, né, do PDT diz, não, a gente vai conversar com os outros partidos. Mas o problema no PDT não foi resolvido ainda, né? Internamente eles ainda não se resolveram, Jéssica. Totalmente, eles não se resolveram. E como é que eles vão estabelecer esse diálogo, então? Dentro dos nomes dos deputados estaduais, inclusive, havia chamado a atenção que o Bruno Pedrosa, que é um parlamentar ligado à base governista, tinha ficado no PDT. E era então, como é que o PDT vai resolver aí nessa base dentro dessa ala, dentro da Assembleia? Vai continuar tendo o nome da base e outros de oposição? Bruno Pedrosa saiu também, foi pro PT. Então tem um PDT que tá ficando aqui em Fortaleza, no Ceará, que cada vez mais se aproxima de uma ala mais de crítica ao governo Lula, que se aproxima de nomes do PL, que estão muito ligados ao bolsonarismo. E o que é que as lideranças do PDT vão fazer sobre isso, ninguém sabe. O líder do PDT Fortaleza é Roberto Cláudio, que não tem sido visto nas articulações com as bancadas, por exemplo, bancada de vereadores. Quem aparece na foto é o André Figueiredo. Mas o André Figueiredo, que é aí hoje o presidente maior, está fazendo vista grossa para essa situação. Então, realmente, não dá para entender qual é esse rumo do PDT. E assim, quando o Lupe diz, tudo bem, se eles quiserem vir nos apoiar, a gente aceita. Agora, sinceramente, qual partido que vai querer apoiar uma sigla que internamente não se sabe qual é a linha, para onde que ela vai, o que é que ela defende? Do jeito que está essa desorientação interna, não me espanta que os outros partidos não se sintam seguros para estabelecer uma aliança. E o cenário que se desenha é de cada vez mais imaginar que a janela partidária do próximo ano vai ser uma debandada aí desses nomes indo para partidos mais alinhados com a direita.
Pois é, essa questão da confiança, né, Jéssica? Eu estava refletindo sobre isso, porque é o seguinte, o ministro, que é presidente ali, está licenciado, mas é o presidente do partido, diz, não, a direita não tem como, né? Mas ele diz, a direita jamais, eu jamais apoiaria um candidato da direita, mas se eles vierem me apoiar, tá tudo certo. Custa acreditar que um partido como o PL, depois de ouvir isso, vai embarcar em uma candidatura pedetista, sabendo que se fosse uma situação contrária, não receberia apoio. É complicado pensar. Como não nisso, recebeu, né? O PDT rachou no apoio ao André Fernandes. Então, por que raio se comprometeria com a contrapartida? Com uma liderança específica, Roberto Cláudio, que acabou apoiando ali, mas tanto é que hoje você pega ali, a maior parte dos pedetistas da Câmara são da base, né, do prefeito Evandro Leitão, né? Então, assim, é difícil você não se resolveu ainda internamente no PDT, e aí você solta essa crítica para a direita, né, representada hoje pelo PL, e aí você diz, não, mas tudo bem, se quiser me apoiar, né, qual o espaço que esse partido de direita, né, qual é o protagonismo que essa legenda vai ter em uma eventual gestão aí do PDT, já que há essa questão, essa crítica velada publicamente, né? É difícil você imaginar uma unidade nesse cenário. Totalmente. A sorte, de certa forma, porque esses primeiros dias são ainda as coisas estão começando, o governo Evandro está se organizando por ali, você tem o governo federal com muitas questões a serem resolvidas, mas esse funil vai apertar aí as lideranças do PDT e eles vão ter que tomar uma decisão. Ou vão esperar até que veladamente passe o tempo e esses parlamentares resolvam por conta própria sair, e as cabeças não vão precisar se posicionar diretamente em serem incisivas com esses nomes, ou então eles vão ter que realmente tomar uma atitude e cobrar aí uma ideologia partidária, digamos assim, que o PDT é um dos partidos mais antigos que a gente tem, que sempre defende aí a bandeira do Brizola, mas que estão fazendo disso, né? Pois é, e aí, em meio a isso, né, em meio a essa movimentação do PDT, eu conversei com o André Fernandes e ele disse, olha, o PL ele vai ter candidato a governador, vai ter candidato ao Senado, eu só não quero falar de nomes ainda, porque ainda pode haver novas filiações ao partido, mas não tem discussão, né? O PL, pelo resultado das eleições de 2024, pelo tamanho que não vai aceitar ser vice de ninguém, não. Vai encabeçar as chapas para o Senado e para o governo. Então, assim, já foi um recado aí duro, né, e público ao PDT, que aí surgiu nessa expectativa de que, nossa, vamos trabalhar aqui a candidatura do Roberto Cláudio para 2026, né, de governador, e vamos atrair o pessoal aí da direita, né, o PL, para encabeçar essa chapa. Já que o André Fernandes, pela legislação, por conta da idade ainda, ele é muito jovem, não pode ser candidato a governador nem a senador. Então, a partir desse cenário, né, constitucional, enfim, da legislação, abriu-se, vamos dizer assim, essa esperança dentro do PDT de que o PL apoiasse ali Roberto Cláudio. Mas o André Fernandes já foi muito claro, foi muito incisivo, pelo menos nesse momento, né, há pouco mais de um ano e meio aí para as tratativas, para as definições, né, de candidatura, de que não vai ter apoio não, de que vai ser protagonista, que o partido vai ser protagonista em 2026. De certa forma, esse era um sinal que ele estava dando, porque desde que passou a eleição, nós não tínhamos visto nenhum movimento político, até agora não houve nenhum movimento presencial do André Fernandes, em estar com nenhuma liderança, em se mostrar reunido com ninguém, dialogando com ninguém. Ele até ensaiou ali na época da disputa pela presidência da Câmara Municipal no fim do ano, mas foi meio uma fala no vazio. Não teve coro, as lideranças de União Brasil, do próprio PDT disseram que, não, mas ele falou aí que tem interesse em disputar a presidência da Câmara, mas não falou com ninguém ainda. E ficou por isso mesmo. E ele ainda deixou alguns dias existir como se fosse uma construção dessa sonhada união da oposição, assim, que pós-eleição de 2024, alguns nomes têm alimentado. Ele deixou passar alguns dias, mas quando ele viu que a coisa estava começando a
pegar um corpo ali, ele tratou em dar declarações na imprensa de que vai sair sozinho. E isso é muito simbólico, assim, volta 10 passos atrás nesses planos da direita, porque se você tem a base governista brigando aí, em nomes pro Senado, o Senado que virou aí a grande, né, galinha dos ovos de ouro, todo mundo brigando pelo Senado, e pensando que a oposição poderia começar a se organizar em relação a nomes, e dizer, o Roberto Cláudio alinhou com o PDT que ele pode ser o candidato, então como é que os outros vão se articular nesse entorno? Não vão se articular nesse entorno ainda, porque eles não conseguiram fechar essa unidade. E é interessante a gente observar também outros movimentos que o pai do André Fernandes, pastor Alcides, deputado estadual, não apareceu em nenhuma das fotos aí da oposição reunida na Assembleia. O Carmelo Neto, que é o presidente estadual, até apareceu na primeira, quando estava lá Capitão Wagner e Roberto Cláudio fazendo uma visita. Mas quando foi nessa última semana, em que a coisa começou a tomar contornos oficiais de vai ter um café da oposição, vamos receber as lideranças, e começou, não, chamamos André Fernandes vai vir, Roberto Cláudio, Capitão Wagner, os deputados federais, começou a se tomar uma suposta forma ali, na hora que André Fernandes deu a declaração, inclusive numa matéria que nós publicamos, né, no Diário do Nordeste já, confirmando que ele não iria, que ele estaria em Brasília, você viu Roberto Cláudio declarar também, não vou poder estar, essa data não deu certo comigo, Capitão Wagner que sumiu não falou nada, e não teve ninguém nessa reunião de liderança. Carmelo Neto, presidente estadual, também já se saiu e já não estava mais ali na foto. Então tem um recuo aí que é muito significativo, porque se o partido não está conseguindo, se esses partidos, na verdade, não é nem são os. Se PDT, União Brasil, PL e o PDT do Roberto Cláudio não estão conseguindo conversar agora, pós-oba-oba da eleição, em que foi toda aquela pressão para cima da base governista no estado, o que é que vai juntar daqui para frente? Pois é, parece que essa união aí que todo mundo fala, ela não existe ainda, está longe de ser consolidada. A gente falou aqui do PDT, que precisa se resolver internamente ainda. O PDT diminuiu muito, todo mundo saiu, voltou a ser um partido menor, né, como era antes. Mas mesmo esse partido transformado, né, mais reduzido, mais enxuto, ele continua dividido, como a gente está falando aqui. Então o PDT precisa se resolver internamente. O PL precisa ser convidado para conversar de fato, mas o André Fernandes parece que não tem dado essa abertura, né? A gente falou que terminou a eleição para de Fortaleza, ele sumiu, não apareceu nas negociações, nas tratativas com ninguém. O Capitão Wagner está ali naquela coisa, tipo assim, o que der deu, né? Eu tô aceitando qualquer coisa. Eu posso ser candidato a governador, pode ser a vice, pode ser a senado, pode ser tudo, né? Então ele está ali, na minha percepção, ele é o que menos está criando questões ali em torno da oposição. Agora, Jéssica, assim, voltando a essa questão, né? Assim, o Capitão Wagner está ali tentando colocar panos quentes em alguma situação, mas a gente não consegue visualizar ainda essa unidade. A eleição já é no ano que vem. Né? Então, assim, geralmente a oposição tem que começar a trabalhar mais rápido, com uma certa antecipação, porque esse nome, ele precisa conversar com os prefeitos, rodar o interior, né? Então, assim, é uma tarefa árdua, difícil. A oposição hoje tem um desafio ainda maior, a gente sabe que tem, mas essa unidade, ela parece estar um pouco distante ainda, né? Tá bem distante. Isso que você lembrou, Wagner, da coisa do tempo, o tempo faz muita pressão nessa estratégia. Capitão Wagner, como você falou, eu acho que ele vem numa coisa assim, meu gato escaldado de diferentes momentos dessa oposição aqui no Ceará, porque ele vem ali como uma oposição aos Ferreira Gomes, um formato de Ferreira Gomes que nem existe mais. Roberto Cláudio era da base, disputou com o Capitão Wagner, mas acabaram se aproximando dadas as circunstâncias de rompimento dentro da própria base, se aproximaram. Eu acho que o diálogo entre Capitão Wagner e Roberto Cláudio é um diálogo afinado, porque ambos tiveram a experiência de irem como oposição e sofrerem derrotas assim que foram muito marcantes para a trajetória deles, né? Capitão Wagner, pela quantidade, ainda que tenha colocado pressão em algumas disputas, com o Roberto Cláudio no segundo mandato que o Roberto Cláudio foi eleito, contra o Sarto,
Mas Roberto Cláudio naquela eleição que ficou em terceiro, perdendo em Fortaleza, onde ele saiu como prefeito bem avaliado. Então eles têm uma experiência de ter sentido muito na pele o que é você ser oposição. Principalmente para uma campanha estadual, que requer, como você falou, começar a visitar município, se fazer conhecido, entender quem é que é oposição nesses municípios para conseguir base. E eles estão perdendo esse tempo. E o capitão Wagner e o Roberto Cláudio que sabem muito bem. O André Fernandes é um outro tipo de oposição, é um outro tipo de relação política que vem muito mais aí de algumas bandeiras ideológicas, muito ligado à figura nacional de Bolsonaro, que assim tem uma outra estratégia, ele não é desse grupo, ele vem de uma ideologia que é de uma pegada mais nacional, de bandeiras que sabe que não vem tanto desse local, do estado, da disputa política. Ele vem chegando nisso agora. E uma disputa pela capital, ela não é a disputa pelo governo do estado inteiro. E aí você fica se perguntando, assim, que tese vai ser melhor sucedida nesse momento? Se é um capitão Wagner e Roberto Cláudio, que sabem que, se não estiverem unidos, não... Assim, as chances diminuem muito, não vou dizer não tem chance, porque cada eleição é uma eleição, ninguém sabe. Agora, as chances ficam mais reduzidas porque a base governista ela é muito ampla em relação a entrar no interior do estado, ou se essa de André Fernandes, que vai apostar na estrutura de recursos que o PL tem, porque tem recurso, tem tempo de TV, tem dinheiro, se vai apostar nessa crise do governo Lula e nessa aspiração ou ainda, né, que se alimenta dentro da base bolsonarista a possibilidade de ser o próprio Jair Bolsonaro candidato novamente, ou de vir um nome ali, se eles estão acreditando mesmo que só isso leva para ser robusto numa disputa estadual. Tem que ver qual dessas teses aí pode ser mais bem sucedida, porque elas não estão dialogando. Claramente, não me parece que o André Fernandes vai recuar dessa ideia de montar uma base só. A avaliação do governo Lula vai contar para isso, a avaliação do Elmano vai contar para isso também, certamente. Mas não vejo muitos cenários em que eles vão se juntar, inclusive porque André Fernandes sabe que capitão Wagner e Roberto Cláudio, por também já terem sido expostos na disputa, tem desgastes. Que o André Fernandes, em termos de uma disputa estadual, não tem tanto ali, se ele montar um grupo para isso. Porque em 2022, o PL saiu na vice do capitão Wagner, o André Fernandes não tinha passado por essa, de certa forma, uma consolidação como essa principal liderança do PL. Então tem aí, né, alguns pontos em aberto para essa disputa que podem contar para ele, talvez ele não queira muito se aliar. Mas que o tempo faz pressão, e está se perdendo aí o tempo para entrar, isso tá. Em outros anos a gente via capitão Wagner retomar uma pré-campanha muito cedo. E outra coisa, né, Jéssica? Só um detalhezinho importante que a gente viveu agora em 2024. A gente viveu um primeiro turno duríssimo, né? Um primeiro turno aqui em Fortaleza na eleição municipal, em que você via Roberto Cláudio batendo em André Fernandes, capitão Wagner principalmente. Foi uma eleição muito de discurso muito duro, né? A gente acompanhou isso, e isso pode estar muito vivo ainda na cabeça do André Fernandes, né? Daquela coisa tipo assim, não vou confiar. Se há poucos meses atrás estavam batendo em mim, agora querem meu apoio. Então eu vejo a cabeça do André Fernandes ainda muito nessa pegada, né? Dessa coisa de não esquecer, de, né, trazer essa questão muito arduamente, né, de muita paixão, né, dessa coisa nada racional do que a gente discute, política, né, a cada eleição as coisas mudam, novas alianças surgem, e não me parece que é o time dele ainda, né, a cabeça dele ainda não é tão, não age tanto nesse time das alianças, né, das possibilidades. E eu acho que faz até sentido dentro da trajetória dele, Wagner, porque não é de agora que a cabeça dele funciona assim. E também não acho que ele tá perdendo lá muita coisa se ele seguir apostando nessa tese. Dentro de uma sociedade cada vez mais exposta a uma falsa discussão de que você não precisa de partido político, de que você não, que a aliança da política ela é sempre uma coisa ruim, ela é sempre uma coisa que é corrupta. Isso são pensamentos completamente que deturpam e minam a democracia, né? Da democracia que sustenta essa eleição, como a gente está falando, esse processo eleitoral. Então também não acho que ele
esteja assim, eu acho que faz um sentido que ele queira arriscar. Em seguir nessa toada de que é a figura que é ali contra tudo, contra todos, e que o resto ali é a velha política e que o que ele representa não é. Ao que me parece, ele vai levar essa estratégia que o levou para o segundo turno em Fortaleza, ele muito provavelmente vai seguir nessa toada. Agora é isso, a gente tá lendo sinais que assim... Não é nem como se a gente tivesse muito elementos, a gente está olhando para meses atrás, e o cenário vai mudando na política. André Fernandes está bem sumido ainda, que não está dando nem para fazer muita leitura do que é que ele está pensando, o que é que ele está querendo, né? Diferente de Capitão Wagner e Roberto Cláudio, que estão aí colocando a cara no sol para tentar articular uma oposição. Então, assim, a gente está falando ainda cedo, de certa forma, para entender essas articulações, mas por enquanto são os elementos que a gente tem, a gente vai juntando aí ao longo do caminho. Exatamente. Jéssica Welma, muito obrigado, viu, pela participação hoje. Sempre uma alegria, Wagner Mendes, estar aqui na sua companhia, de Kleber Galvão, nosso parceiro aqui dessa conversa, e claro, a você que nos acompanha no Ponto Poder Contexto. Vamos agora para um rápido intervalo e na volta falamos sobre a disputa pela vaga do Senado aí do lado da base aliada do governador. Voltamos já. Olá, eu sou Jéssica Welma e venho te fazer um convite para acompanhar a live do Ponto Poder todas as quintas-feiras no YouTube do Diário do Nordeste. Você que gosta de discutir política, está sempre bem antenado, saiba que a gente tem muita discussão para te oferecer. Sua companhia lá vai ser muito bem-vinda, a gente te espera. Você está ouvindo Ponto Poder Contexto com Wagner Mendes. Estamos de volta com o Ponto Poder Contexto aqui na Verdinha FM 92.5 e nas plataformas de áudio. Vamos receber agora o repórter do Ponto Poder, Igor Cavalcante. Seja bem-vindo, Igor. Olá, Wagner, todo mundo que nos acompanha. É um prazer estar aqui de volta e temos aí assuntos a falar sobre o futuro, né? Exatamente, um futuro que já é no ano que vem, viu? Já é 2026. A gente falou aí no bloco anterior sobre os rumos aí da oposição, né? Envolvendo aí PDT, PL, União Brasil, como é que esse povo vai conversar aí e se vão conseguir de fato essa união que eles pensam para o ano que vem. Mas aí por outro lado, né? Olhando aí para a base governista, a gente tem aí 2 vagas de Senado, mas com muita gente aí disputando esses espaços, né? Claro que a pré-campanha aí ela já começou, a gente já publicou aí algumas matérias no Diário do Nordeste, né? Lá na seção Ponto Poder, falando um pouco sobre isso, mas eu queria que você comentasse aqui, Igor, para o nosso ouvinte, né? Só pontuasse aqui quem são esses nomes governistas aí que disputam essas vagas de Senado. Só para lembrar você, a vaga de senador é uma vaga aí que tem 8 anos de duração, é uma vaga lá na Câmara Alta lá de Brasília, então tem cada estado tem 3 senadores, né? Essa eleição do ano que vem são 2 vagas que serão renovadas, é a vaga do Cid Gomes, né, do PSB, e do Eduardo Girão, do Novo. Quem são esses nomes aí, Igor Cavalcante? Pois é, Wagner, é muita gente, viu? Se a gente fosse pegar uma Câmara Municipal de cidade pequena, dava para encher quase de pré-candidatos aí, de nomes cotados. A gente tem uma base governista, normalmente o cargo, né, que é mais cobiçado ali, que tem mais nomes de olho, é o do governo do estado, né? Mas nesse caso, como há essa expectativa aí de o Elmano ir para a reeleição, disputar a reeleição, acabou que o Senado virou o cargo aí mais cobiçado por muita gente, né? A gente tem exatamente meia dúzia aí de nomes cotados, né, nas listas aí nos bastidores, pelo menos esses 6 nomes, né, aparecem mais. E a gente viu uma movimentação muito intensa em torno dessa articulação para o Senado justamente no fim de semana passado, né? Foi o aniversário do deputado federal e líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, José Nobre Guimarães, né, no último dia 15 de fevereiro. Então ele promoveu aí uma grande festa, né, na Praia do Futuro, né, fechou lá um espaço, né, fez uma barraca lá, fez uma grande festa, recebeu muitos vereadores, muitas lideranças do interior, prefeitos, deputados, enfim, toda aquela base ali do PT. O Guimarães tem articulação aí em todas as regiões
do Ceará, então foi um evento bem lotado, né? Muita gente participou, enfim, teve toda aquela aura de aniversário, né? Bolo, parabéns e tal. Mas o que chamou a atenção mesmo foi a presença do ministro da Educação, Camilo Santana. Ele esteve por lá de um jeito que a gente talvez não esteja tão acostumado com o Camilo, né? Ele estava lá cantando no karaokê. Bem despojado, né? Exatamente. Cantou uma música lá pro Guimarães, uma música do Roberto Carlos, né? Amigo, né? Ele exaltou muito essa figura do Guimarães por lá, dizendo que ele não deixa ninguém para trás. E aí o ápice, digamos assim, desse discurso dele foi dizendo que o Guimarães vai representar o Ceará na Câmara Alta, ainda vai trazer muitos benefícios aí para o Ceará na Câmara Alta. Lembrando que a Câmara Alta, como você falou, é o Senado Federal. Então a gente teve isso que já pegou muita gente de surpresa, porque o Camilo não tem muito esse perfil, né, de antecipar essas articulações, de defender nomes. A gente está aí há quase 2 anos, né, das eleições, então isso pegou muita gente de surpresa. E a festa como um todo teve um tom ali bem de quase um lançamento de pré-candidatura, né, porque a gente teve muitos bonés, né, agora a moda, né, virou essa disputa dos bonés, e o Guimarães aproveitou isso. Tinha boné escrito lá Guimarães 2026, tinha outro que chamou muita atenção, que era Senador Pompeu é Guimarães, mas o Pompeu ficou com uma letra, né, uma fonte tipográfica menor. Então, para quem via de longe, ficava Senador é Guimarães, né? Então, a gente teve todos esses detalhes aí na festa, né? Mas o Guimarães é só um dos nomes. A gente tem mais 5 nomes. O próprio Cid, né, é um desses nomes cotados. O Cid já falou várias vezes, reiteradas vezes, que ele não pretende disputar a reeleição. Mas assim, aquela coisa Cid, né? Não quero, mas fica tudo em aberto. Pode ser que eu vá disputar a Câmara dos Deputados, mas se for para o grupo eu posso tentar o Senado, a Câmara, não posso não ser candidato. Então fica aquela coisa muito aberta, né? E aí, inclusive, um terceiro candidato, né, se a gente for colocar numa lista, estava no aniversário do Guimarães, que era o ex-senador, hoje deputado Eunício Oliveira, né? Ele que inclusive já presidiu o Senado Federal. Ele estava por lá, fez foto ao lado do Camilo. Lembrando que o Eunício é declaradamente um pré-candidato aí ao Senado Federal. Ele já falou isso inúmeras vezes. Ele guarda muito assim, esse lamento, né, por ter perdido a vaga no Senado que ele atuava, né? Ele não conseguiu se reeleger em 2018, havia ali uma tentativa de fazer uma articulação, acabou que o Eduardo Girão que foi eleito. Então ele vem aí com esse desejo de realmente disputar essa vaga. Entre esses pré-candidatos, os que deixam isso mais explícito é o próprio Eunício, que não esconde para ninguém que quer voltar para o Senado, e o próprio Guimarães, que sempre fala que já adiou esse desejo dele de ser senador inúmeras vezes, e agora ele diz que não abre mão disso. Aí a gente tem outros nomes ainda nessa disputa, né, entre os cotados. O próprio Júnior Mano, né, que foi um dos nomes citados por Cid Gomes durante a filiação ali dos deputados estaduais ao PSB, os deputados que saíram do PDT e foram para o PSB, e aí no meio do discurso o Cid colocou o nome do Júnior Mano aí como uma possibilidade de nome para o Senado Federal. Foi um nome também que pegou muita gente de surpresa, assim, porque não era um nome tão cotado, né, nas principais listas, e principalmente pelo momento. A gente está num momento aí que a gente vem falando em alguns episódios do podcast sobre o Júnior Mano. Ele está envolvido aí em uma série de investigações, né, tanto começou aqui no estado e foi alçado a Brasília, né, ao STF, por conta do foro privilegiado, sobre a questão de destinação de emendas, aquelas emendas PIX. Então é um dos momentos mais turbulentos da carreira política dele, e agora ele aparece justamente como esse nome indicado pelo Cid para o Senado. E aí a lista tem mais nomes, tem o Chiquinho Feitosa, tem o Domingos Filho, é uma lista bem longa aí de 6 candidatos, né, 6 nomes cotados para essa vaga no Senado. Igor, o que é que esses nomes dizem, né? Eles admitem de fato que estão em uma corrida aí pré-eleitoral, eles já
Ou eles colocam aí essa questão aí para o partido resolver, para as lideranças resolverem? Porque não é todo mundo que fala assim tão abertamente, né, sobre o desejo de disputar de fato. O que é que você tem observado aí sobre o discurso desses nomes aí que já estão colocados? A gente vive um momento político aqui no Ceará bem atípico, porque normalmente o que é tradição na política é que o grupo governista ele guarde ali, esconda, né, seus nomes, suas armas, digamos assim, porque ele que está no governo, tem muito isso da população ficar cansada, né, do nome ficar ali sempre como pré-candidato, sempre acaba que esse pré-candidato fica de certa forma ali como um teto de vidro, todo mundo ataca, desgasta ele. Então normalmente os grupos da base, né, da situação, eles escondem muitos nomes, e da oposição, justamente para aparecer, né, para fazer essas críticas, eles se projetam mais. Aqui no Ceará nada disso está acontecendo, a própria base governista que está lançando esses nomes, enquanto a oposição está mantendo ali uma certa cautela. Então, entre esses nomes citados, o Guimarães e o Eunício são os que mais explicitamente defendem, né? Dizem que são candidatos, dizem que são pré-candidatos, tentam ali fazer articulações, já antecipam até esses acenos aí eleitorais. No caso do Júnior Mano, logo depois desse evento do PSB, ele comentou, inclusive com a gente aqui do Ponto Poder, que se sente muito lisonjeado. Ele comentou que é muito claro, né, que ser colocado nessa lista, né, de nomes possíveis aí para o Senado é algo que todo mundo sonha, todo mundo deseja na política. O Chiquinho Feitosa acaba não comentando muito, ele é mais reservado. Ele no fim de semana, justamente no dia do aniversário do Guimarães, ele recebeu o Camilo na fazenda dele, eles publicaram uma foto juntos, mas ele evita comentar muito sobre isso, mas claro que ele é um nome bastante cotado, né? Os movimentos que ele tem feito de aparecer, de estar sempre perto do Camilo, dessas articulações nas eleições, é realmente para se cacifar como esse nome. Lembrando que ele já foi suplente de senador, já ocupou uma vaga lá no Senado, na época que ele era aliado do Tasso Gereissati, e então tem esse desejo aí no horizonte de voltar. O Domingos Filho é outro nome aí, outra possibilidade, ele que tem a liderança do PSD aqui no estado do Ceará, tem um grupo político muito forte ali com a família dele, tem a vice-prefeita de Fortaleza, a Gabriela Aguiar, filha dele, tem a prefeita lá de Itauá, a Patrícia Aguiar, a esposa, o Domingos Neto também. E aí eu conversei com ele, ele disse que não vai fazer nenhuma antecipação eleitoral, que vai esperar realmente 2026 para fazer essas definições. E para fechar a lista, o Cid Gomes, que nega aí a todo custo que vai disputar a reeleição, mas, como ele mesmo diz, não descarta nada. Então, temos aí um jogo bem aberto para 2026. Se a gente lembrar aqui das últimas eleições, Igor, das últimas 3 eleições para o Senado que nós tivemos, aí a oposição acabou, aliás, a base governista acabou vacilando em pelo menos 2, né? A gente teve lá em 2014, o candidato era o Mauro Filho, que acabou sendo derrotado aí pelo nome de oposição, que era o Tasso Gereissati. E em 2018, houve ali aquela candidatura do Cid, o Eunício Oliveira acabou entrando fora da chapa, mas era ali um nome que foi deixado ali, né, pela base governista para ser eleito, ao lado de Cid, acabou não dando certo. Quem acabou sendo eleito foi o Eduardo Girão. Em 2022, o candidato único ali possível era o Camilo, que acabou não tendo nenhuma dificuldades, mas agora é uma eleição com 2 vagas e a gente tem nomes ali da direita, né, da oposição, Igor, que pode ali abocanhar essa vaga. Então é um momento ali importante da base governista para aparar as arestas, né, ajustar essa unidade, né, que tanto se fala, para que essa chapa ela consiga ir abocanhar essas 2 vagas, né? Essa eleição para o Senado ela é muito difícil porque exige uma quantidade de voto astronômica, assim, é mais de 1 milhão de votos, é quase uma votação realmente de chapa para governador, coisas do tipo. Então, exige uma articulação, exige um conhecimento do Estado muito grande, precisa de nomes que tenham um carisma, um histórico político realmente muito forte, que tenha ligação com deputados, com prefeitos, para fazer toda essa base nos municípios. E um outro ponto é que aí fica muito claro nessa lista aí que a gente estava comentando,
que são muitos nomes e nomes de pessoas que têm uma influência política muito grande. Então, para quem lidera esse projeto, no caso, seja o Camilo, seja o Cid, é a dificuldade mesmo de equilibrar esses interesses, porque vai ter gente aí que é inevitável que pelo menos 4 nomes aí pelo menos 4, né, não sejam contemplados. Esse número, claro que se surgirem novos nomes, mais desses podem ficar em outros cargos, né, disputar outros cargos, não serem escolhidos para o Senado. Então, vai exigir de fato uma habilidade muito grande desse grupo político para não acontecer o que aconteceu em 2022, né? Que a escolha de um nome, de um grupo que estava ali até então, que parecia bem unido, bem coeso, que tinha tudo para ter sucesso eleitoral, acabou gerando um racha que a gente vê as consequências até hoje. Então, são nomes muito fortes, nomes muito poderosos. É natural que essa vaga seja tão cobiçada, porque, enfim, é um peso político muito grande o Senado Federal, mas de fato vai exigir muita habilidade aí. E lembrando, só para a gente colocar aqui a bola no chão, que além dessa vaga do Senado, cada vaga no Senado ela inclui ainda 2 cargos de suplente, né? Então isso, claro que vai entrar nas conversas, nas negociações, e esse cargo de suplente é algo muito almejado, né, por muita gente. No caso aí, por exemplo, dos suplentes do Camilo, né, o Camilo já foi indicado ali no primeiro dia para o Ministério da Educação, então ele acabou não assumindo, né, não exercendo ali de fato o dia a dia do Senado. Então os suplentes é que dão as caras, né, assim, no plenário. Então isso também pode passar por uma articulação de ministério, de indicações, enfim, é muita coisa em jogo. E essa questão dos suplentes, né, Igor, tem sido uma grande discussão no mundo político quando você fala aí de ocupação de espaços, né? A gente já tem esse rodízio, né, na Assembleia Legislativa. Esse rodízio já acaba sendo também uma moeda de troca e espaço de discussão, né, onde tem aquele afastamento ali para cuidados, né, para questões pessoais ali por até 120 dias. Então são 4 meses que o deputado ou que o senador ele tem de oportunidade de mostrar seu trabalho, né, em um parlamento, e de ter um certo espaço e já para se cacifar aí para as eleições do ano seguinte. Mas é claro que essas questões aí a gente vai analisando e mostrando aí para o nosso ouvinte, não só aqui no Ponto Poder Contexto, mas também no Diário do Nordeste e na live Ponto Poder toda quinta-feira. Igor Cavalcante, muito obrigado aí pela participação hoje. Obrigado, sempre um prazer, e qualquer novidade, claro que a gente está aqui à disposição. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa com as plataformas de áudio, Spotify, Deezer e Google Podcast. É só colocar lá na aba de pesquisa Ponto Poder. Apresentação e produção Wagner Mendes, áudio e sonoplastia Kleber Galvão, apoio técnico Samuel Macedo. Até o próximo sábado. Você ouviu Ponto Poder Contexto com Wagner Mendes.